estava esquecendo de gravar. Quando for assim, vocês podem me lembrar, é a idade, tá? Por que nunca é demais discutir sobre esse tema que a gente vai ver hoje? Porque é um dos temas mais pertinentes que nós temos aí. Daqui para frente, seja na hora de você fazer OAB, na nossa prática, e eu acho que é uma das matérias que fica com uma das maiores deficiências dos alunos, é quando a gente discute recurso. Então, a aula que eu separei hoje para nós, a gente poder discutir, a gente vai ver principalmente sobre 3 recursos: embargos de declaração, agravo de instrumento e apelação. São 3 recursos, então, aí, que não é possível a gente sair da faculdade, da academia, sem ter um pouco mais de domínio deles. O que eu percebo? Eu percebo demais os alunos, na hora de fazer, ter dúvida para onde que vai o recurso, quem que julga, como é que faz, qual que é o requisito. E vocês vão ver que quando a gente estuda a teoria geral dos recursos, não é um bicho de 7 cabeças, certo? Então eu vou compartilhar meu quadro branco com vocês aqui, que eu acho que fica mais fácil da gente ir discutindo e vocês irem visualizando, correto? Além disso, aí eu peço a gentileza para os senhores agora, né, no começo da aula, mandar lá no chat para nós presente, para gerar o registro, né, no documento de texto, da presença dos senhores com horário, né, e aí mais no final a gente pede novamente. Beleza, moçada? E aí também tendo dúvidas, no final a gente deixa para o final para a gente tirar dúvida, discutir sobre o que a gente está vendo hoje. Beleza? Então hoje, o nosso objetivo aqui é discutir um pouco sobre a chamada teoria geral dos recursos. Beleza? Em especial, deixa eu botar em pretinho que eu acho que é melhor. Em especial, recursos em espécie. Olha só, quando a gente fala em recurso, a primeira coisa que vem para nós é: para que servem os recursos? Qual é o objetivo da existência dos recursos? Olha só, muito embora muitos dos julgadores não consigam ter essa visão, o ser humano não é perfeito. O ser humano é eivado de vícios. E aí o que acontece? Se vocês se lembram bem, quando vocês tiveram hermenêutica jurídica, você se lembra que o julgador não pode contaminar o processo. Contaminar como? Expondo suas convicções pessoais, as suas crenças. Ele tem que ser imparcial. E uma dessas formas de controle da imparcialidade de um juiz, de um julgador, seja tribunal ou ministro, é a possibilidade do duplo grau de jurisdição, é a possibilidade da existência dos recursos. Então, o primeiro elemento de existência, né, de motivação dos recursos, é que o ser humano é eivado, o ser humano erra, o ser humano não é perfeito. Além disso, nós temos um sentimento, quando nós levamos qualquer coisa a terceiro, de não gostarmos de receber um não. Isso nós chamamos de inconformismo humano. O inconformismo humano é o que nos diferencia de outros animais, por exemplo. Em casa, eu posso dar até um exemplo fora do ambiente jurídico. Por exemplo, quando um filho tem a figura do pai e da mãe, ou dos pais, né? O que ele faz? Ele chega para um pai e fala assim: pai, eu posso assistir televisão? Aí ele fala assim: pergunta para sua mãe. Assim, não, ele fala assim: não. Aí a criança faz o quê? Vai na mãe e fala: mãe, posso assistir televisão? Aí a mãe fala: pode. É como se fosse a possibilidade de rever uma decisão que ele teve negativa. Porque se fosse positiva, ele não chegaria: mãe, eu também posso assistir, o pai já falou que eu posso. Ele geralmente ele não vai fazer isso. Agora, se morar com os avós, aí já tem instância superior, que aí os avós passam por cima, não é isso? Mas enfim, isto é o que nós chamamos de inconformismo humano. É buscar mais uma vez o não. O simples não nos satisfaz. Então, levando em conta que o ser humano não é perfeito, a insatisfação humana, o inconformismo humano, é que nasce então a teoria geral dos recursos, com essa possibilidade de rever as decisões. Alguns recursos, eles têm o objetivo de modificar uma decisão, enquanto outro recurso tem o objetivo de entregar uma prestação jurisdicional mais completa, que é o caso dos embargos, que busca então corrigir um vício da decisão. Joia? Então, olha só, primeira coisa que nós temos que saber a respeito de recursos em matéria civil. Nós temos um índice dos recursos lá no artigo 994 do CPC.
Por que eu chamo ele de índice ou de sumário dos recursos? Porque se você abrir o seu vadimeco no artigo 994, ele vai te mostrar todos os recursos aplicáveis em matéria civil. Você chegando nele, e se você tem dúvidas sobre os recursos, abaixo de cada recurso, de cada inciso do 994, você vai ter lá apelação, está no 1009, agravo de instrumento, está no 1015, agravo retido no 1021, agravo interno no 1021, e assim por diante. Então você vai ter ali o sumário, o índice de todos os recursos aplicáveis em matéria civil. Isso é um macete. Segundo artigo que vocês não podem esquecer é o 1003 e seguintes, seus parágrafos, incisos. Ele traz a questão de tempestividade dos recursos, ele traz a questão dos preparos, ele traz várias ferramentas que auxiliam o senhor, então, na hora de fazer um recurso. Joia? Então, para começar com os recursos em espécie, vamos começar pelo patinho feio dos recursos, que é o chamado embargos de declaração. Por que nós chamamos ele de patinho feio dos recursos? Porque ele é diferente em tudo. Tudo nos embargos de declaração é diferente. A começar quanto ao seu prazo. Os embargos de declaração possuem um prazo para oposição de apenas 5 dias. E olha que interessante. O prazo para interposição de recursos cíveis será de 15 dias, exceto embargos de declaração com prazo de 5 dias. Outra diferença é o verbo. Em embargos, nós não utilizamos interpor, e sim opor. Além disso, os embargos são opostos ao próprio julgador que proferiu a decisão. Por que eu falo próprio julgador? Porque os embargos de declaração, ele é o recurso mais democrático que nós temos. Porque ele é possível de ser utilizado no juízo monocrático, ou seja, para a primeira instância, nos tribunais e ainda na Corte Especial, que é o STJ, e na Corte Constitucional, que é o STF. Cabe embargos de declaração contra qualquer decisão. Esta é uma diferença. Ele cabe contra a questão de gênero, excluído os despachos, porque contra despacho não cabe recurso. Está lá, se não me engano, no artigo 1001. Não cabe recurso contra o despacho. Beleza? Então, cabe embargos de declaração contra sentenças e decisões interlocutórias. Outro detalhe, quem julga é o próprio julgador. Como assim o próprio julgador? O próprio julgador que proferiu a decisão atacada. Então este recurso ele é diferente. Olha só, ele é oposto diretamente ao próprio julgador que proferiu a decisão e é esse mesmo julgador que vai julgar os seus embargos de declaração. Sabe por quê? Porque, como regra, os embargos de declaração não têm efeito modificativo. Como regra, eu não busco modificar uma sentença, uma decisão interlocutória, através dos embargos de declaração. Eu busco corrigir vícios sanáveis da decisão. Então, em regra, ele não teria efeito modificativo, salvo na hipótese do artigo 1022, parágrafo 3º, que diz lá, então, que o juiz, ao verificar... deixa eu chegar nas causas de cabimento, que fica mais fácil de explicar. Beleza. Outro detalhe, ele não tem preparo. Como não tem preparo? Ele não tem custas recursais. Ele é um único recurso na faixa, de graça. Todos os outros recursos em matérias cíveis são pagos. Tudo bem, eu posso usufruir da justiça gratuita, mas os embargos de declaração... Opa, ficou errado aqui. Os embargos de declaração, eles não possuem preparo. Então, olha como é que esse recurso é o patinho feio. O prazo dele é menor, ele não tem preparo, o verbo dele é único. Além disso, ele é oposto e julgado pelo próprio julgador que proferiu a decisão. Olha que legal. Vamos ver, então, as hipóteses de cabimento. O recurso denominado de embargo de declaração, ele tem hipóteses de cabimento. As hipóteses estão previstas no artigo
1022 do CPC. Joia? E olha que legal. Vamos então ver as hipóteses de cabimento. Omissão. Omissão é quando o julgador deixa de analisar ou julgar determinada matéria que lhe foi imposta a julgar. Ele foi omisso na decisão. Ele deixou de analisar algum pedido que você fez. Exemplo, você ingressa com uma ação de dano moral e dano material, e aí o juiz só analisa o dano moral. Ele esquece de analisar dano material. Então, ele foi omisso na decisão, ele deixou de analisar. E um detalhe, por mais que depois você queira apelar de uma sentença, por exemplo, que foi omissa, primeiro você tem que embargar, para depois apelar. Não existe fungibilidade recursal entre embargos e apelação. Então, se uma sentença julgada improcedente foi omissa, primeiro eu vou embargar, depois eu vou apelar. Joia? Omissão. Segundo, obscuridade. Obscuridade é quando falta luz, falta claridade. O magistrado não foi claro na decisão. É aquela decisão confusa, que você não consegue entender. Você fala, e aí? O que deu? Estou conseguindo entender. Obscuridade são aquelas decisões difíceis de ser entendidas que você não consegue entender o que o julgador falou. Joia? Outra causa. A contradição. A contradição, ela é interessante porque, assim, o julgador parece que ele está fazendo uma pegadinha com você. Ele começa assim, olha, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, ao julgar um caso análogo, entendeu pela condenação da empresa no pagamento de danos morais. Aí ele fala, a doutrina brasileira é pacífica no sentido do cabimento de danos morais, exemplo, em fila de banco. E aí depois ele coloca assim, diante do exposto, julgo improcedente o pedido de danos morais. Você fala, esse cara tá louco? Houve uma contradição na decisão. Ou seja, ele estava dando a entender que você estava dando bom e de repente ele fala que você não tem direito. Isso é contradição na decisão. Outra hipótese de cabimento é o erro material. O erro material, ele decorre desse grande volume de ações julgadas pelo Poder Judiciário. Quando a gente fala grande número, sabe o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo as chamadas sentenças ou decisões Ctrl-C, Ctrl-V. O magistrado, então, ele aproveita decisões prontas em casos parecidos, troca os nomes e manda ver. Não deveria, mas é o que acontece. E aí, por exemplo, você ingressa com uma ação contra a Oi. Ingressou processando a Oi. Ao final, assim, diante do exposto, condenam a TIM ao pagamento. Você fala, TIM? Que TIM? A empresa era Oi. O erro material, ele tá ligado mais à formalidade, à forma. Erro de nome, erro número do processo e assim por diante. Joia? Com uma observação. O erro material, dentre estas hipóteses daqui, ela pode ser corrigida de ofício, com detalhe, a qualquer tempo. Então, o juiz ele não precisaria nem ser provocado para poder, então, corrigir um erro material de uma sentença. Ele pode, de ofício, já corrigir essa sentença. Joia? E aí, então, vem uma pegadinha para os senhores. Nós não temos só 4 hipóteses de cabimento para embargos de declaração. Nós temos 5 hipóteses. A última hipótese é o chamado pré-questionamento de matéria em instância inferior. O que é isso, professor? Os embargos de declaração para pré-questionamento de matéria em instância inferior é requisito para os recursos especiais e extraordinários. Quando você, então, quer entrar com um recurso especial, interpor um recurso especial, o que você deve fazer primeiro? Pré-questionar a matéria em instância inferior. Ou seja, você, através dos embargos de declaração, deverá pré-questionar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça. O pré-questionamento, ele serve para apontar aonde está a violação da matéria infraconstitucional ou ainda constitucional, se você tiver o objetivo do recurso extraordinário. Joia? A hipótese do pré-questionamento, infelizmente, ela é muito esquecida. Vocês podem ver que geralmente assim, quais são as 4 hipóteses de cabimento dos embargos e esquecem do 5º. Joia? Então, assim, a gente fecha aí
basicamente os nossos embargos de declaração. Com um detalhe, perdoe. A forma quanto a peça, vocês fiquem tranquilos, porque na aula de amanhã, então, eu vou passar um caso prático de um recurso de hoje, e lá naquele momento a gente discute parte de estrutura de peça, beleza? Vamos ver questão de formalidade. Eu vou tirar um save aqui, eu consigo salvar essa tela, beleza? E eu vou deixar para vocês lá na aula como material de apoio. Aí fica fácil para depois vocês olharem, né? Fazer as questõezinhas e tudo mais. Beleza? Então vamos lá agora. Deixa eu limpar a tela aqui. Vamos então ver o recurso denominado de agravo de instrumento. Olha que legal. O agravo de instrumento está previsto lá no artigo 1015 do CPC. Joia? Vamos lá. Prazo. Como eu disse anteriormente, o prazo para interposição de recurso será de 15 dias, salvo embargos, que será 5. Então a gente já sabe que é 15 dias. Além disso, ele tem preparo, ou seja, este não é um recurso gratuito, ele é pago. O verbo é interpor, beleza? Lembrando que todos os recursos é interpor, salvo embargos, que é opor. Além disso, ele é oposto diretamente no tribunal. Olha só, diferentemente da apelação que é interposta no juízo monocrático remetido ao tribunal, o agravo de instrumento ele é interposto diretamente no tribunal. E é por isso, então, que ele é chamado de recurso autônomo, porque ele vai sozinho para o tribunal. Como ele vai sozinho para o tribunal, o seu processo vai continuar lá na mesa do juiz, enquanto o seu recurso vai estar lá na mesa do relator no tribunal. O agravo de instrumento ele é oposto diretamente no tribunal. Ele não é oposto da primeira instância remetido para o tribunal. Ele é oposto diretamente lá. Joia? E aí, ele é julgado pelo tribunal. Ok? Amanhã eu vou falar para vocês, um pouquinho para vocês sobre os poderes do relator, eu vou falar sobre o julgamento monocrático do relator, isso eu vou deixar para amanhã. Joia? Então ele é julgado pelo tribunal. A hipótese de cabimento, vamos lá. Olha que legal. Duas observações. Primeira, agravo de instrumento só ataca decisão interlocutória. Aqui está um grande segredo para você não confundir com o recurso. Enquanto os embargos de declaração cabem contra qualquer decisão, seja interlocutória ou sentença, o agravo de instrumento só cabe contra decisão interlocutória. Só que tem um outro probleminha. Olha só, não basta ser uma decisão interlocutória para você interpor o recurso. Você precisa que seja uma decisão interlocutória e que ainda esteja no rol taxativo do artigo 1015 do CPC. Então não basta apenas ser uma decisão interlocutória. Precisa ser uma decisão interlocutória, mas estar no rol taxativo do artigo 1015. Beleza? Então essa é uma hipótese de cabimento. Não cabe, então, agravo contra a sentença. Beleza? Observação muito legal para vocês, que é uma pegadinha, e eu não quero que vocês caiam em pegadinha, que é o inciso 2, que é o 1015, inciso 2 do CPC. Quem vai fazer o OAB, então, já que semestre que vem, já chama atenção, tá? Olha só, se você lê o artigo 1015.2, ele está escrito assim, ó, mérito. Gente, o que é uma decisão de mérito? Eu tenho certeza que grande parte dos senhores me responderia, professor, é aquela decisão que julga o processo. Então, para o legislador, ao criar o CPC, ele fez uma pegadinha com vocês. Ele colocou na hipótese do artigo 1015, inciso 2, o mérito. Só que o mérito que ele está discutindo aqui, ó, presta atenção, é a decisão parcial do mérito.
Sabe que decisão é esta? É aquele exemplo assim, imagine, você ingressa com uma demanda de divórcio acumulado com partilha de bens. Chega na audiência, as partes acordam contra o divórcio. Falam, não, a gente concorda que a gente quer divorciar. Quando vai discutir a partilha de bens, as partes brigam e não conseguem chegar ao entendimento. E aí o que o juiz faz então? Ele dá uma sentença antecipada parcial no mérito. É esta sentença aqui, a decisão antecipada parcial do mérito. É aquela que julga um pedacinho da ação, mas a ação vai continuar. Como a ação vai continuar, ele não poderia dar em um processo duas sentenças. Não cabe duas sentenças. A sentença é a decisão pelo qual o magistrado põe fim ao processo de conhecimento e a execução. Então ele não poderia pôr fim ao processo de conhecimento se ainda tem coisa para ser decidida. Então por isso que a pegadinha da hipótese de cabimento é o mérito, tá? Beleza. Quanto às formalidades próprias, eu prefiro falar na nossa próxima aula. Se eu tenho alguma observação aqui bem legal. Na verdade, são duas observações. Observação 1. Peças obrigatórias e facultativas. Olha só, como eu disse para vocês, como agravo de instrumento é um recurso autônomo, ou seja, que ele fica sozinho no processo, ele depende de ser composto de várias peças. Como assim? O agravante vai tirar cópia da peça, cópia do processo quase inteiro. Ele vai tirar cópia da inicial, cópia da contestação, cópia das procurações, cópia da decisão atacada, cópia da certidão da publicação da decisão atacada. Está lá no 1017 e 1018. Joia? Além disso, ele deve juntar peças facultativas, aquelas que poderiam comprovar o seu direito. Exemplo, você está entrando com uma revisional de alimentos no sentido de minoração, de redução de alimentos. E aí, então, o juiz nega seu pedido de tutela de urgência, tutela de urgência inciso 1 do 1015, então cabe agravo. Ele nega seu pedido de tutela de urgência sob argumento que não havia prova da redução da sua capacidade financeira de forma preliminar, ou seja, na inicial. Negou. O que você faz? Você vai juntar aqui a cópia da sua carteira de trabalho, cópia dos seus gastos mensais para comprovar. Isso são peças facultativas. Segunda observação. Uma vez que este recurso é interposto de forma autônoma no tribunal, o agravante deverá, no prazo de 3 dias, juntar a cópia do agravo no processo de conhecimento, a cópia da interposição. Então, o que você vai fazer? Você vai interpor o recurso no tribunal, diretamente lá. Ele vai gerar um protocolo para você. Você vai pegar esse protocolo, mais a cópia do agravo e vai juntar nos autos de conhecimento. Sabe para que serve isso? Primeiro, é um requisito do agravo. Se você não fizer isso, o relator, então, ele vai dizer que houve a ausência de requisito do recurso e não vai conhecer seu recurso. Segundo, é porque, vou botar aqui, juntada do protocolo mais agravo de instrumento no processo de conhecimento. É um prazo de 3 dias, tá? Olha só, para que serve isso daqui? Isso aqui serve para uma outra observação, que é a observação 3. Que é o chamado juízo de retratação. Sabe o que é o juízo de retratação? É a possibilidade do julgador, dentro de aspas, voltar atrás da sua decisão, ou seja, mudar a decisão. Então, se eu junto a cópia do agravo no processo de conhecimento, ele vai ter a oportunidade de falar, putz, nossa, não acredito que eu julguei errado, vou mudar minha decisão. Então, ele tem a possibilidade do juízo da retratação. Joia? Agora, vamos à observação da observação aqui. Nossa, observação da observação é sacanagem de vocês, mas tudo bem, né? Olha só, então, o agravante deverá juntar no prazo de 3 dias cópia do protocolo mais o agravo de instrumento, beleza? Salvo, olha só, salvo se ambos os processos forem PJE. Ou seja,
salvo se ambos os processos forem eletrônicos, o processo de conhecimento e ainda o recurso no grau de tribunal. Gente, eu não sei dizer para vocês hoje se ainda existe algum tribunal que não receba agravo apenas e exclusivamente através de PJI. Eu não sei. O que eu acho é que quase todos que eu trabalho, eu sei que já é tudo eletrônico. Porém, tem muito processo de conhecimento ainda físico, né? Então, poderá ainda existir essa ideia de processo, não ter os dois processos eletrônicos. Joia? Só a caráter de conhecimento. Gente, mesmo tendo os dois processos eletrônicos, é altamente recomendável juntar. Sabe por quê? Se você esperar, nós temos 10 minutos, meu Deus, como passa a aula rápido. Se você ficar esperando secretaria, mandar concluso para o juiz, para analisar o juiz de retratação, meu filho, pode ter certeza que o tribunal vai julgar antes seu recurso. Beleza? Então, basicamente, são as observações, tá? Com a última observação. Mais uma, antes que eu esqueça. Observação 4. Ele possui petição de interposição, mais petição de razões, tá? Os embargos é petição simples, nem precisa qualificar as partes, né? Enquanto o agravo precisa, beleza? Desse jeito, então, vou tirar mais um save aqui. Desse jeito, então, matamos o agravo de instrumento e vamos para o tão temido... Cadê? Opa. O tão temido... A tão temida apelação, que é o recurso mais simples de todos, tirando embargos, né? Apelação. Gente, ó, apelação, prazo de 15 dias, beleza? Como eu disse, todos os recursos 15 dias, exceto embargo 5. Opa. Prazo. Ele tem preparo. Tem preparo. Ele é interposto no juízo ACO, ou chamado de monocrático, tanto faz, tá? E julgado pelo juízo ad quem? Que é o tribunal. Joia. Hipótese. Ele está previsto no artigo 1009 e seguintes. A previsão dele. Agora, olha que legal. Hipótese de cabimento. Cabe apelação contra sentença. Seja sentença em processo de conhecimento ou execução. Beleza, moçada? E aí, eu já tenho a primeira observação. Eu poderia apelar o fundamento de cabimento é insatisfação da decisão, tá? Insatisfação da decisão é o cabimento dele, motivação. Então, eu preciso de uma sentença, e aí eu tenho uma pergunta. Poderia eu apelar de uma apelação... Nossa, desculpa. É porque eu estava tentando... Eu abri o chat aqui, ó. Poderia eu... Cadê o negocinho aqui da barra? Sumiu. Depois aparece. Poderia eu apelar de uma sentença que eu tive 100% de êxito, ou seja, eu entrei com uma ação de dano moral pedindo 10 mil reais. O juiz julgou totalmente procedente a ação, condenando a empresa ao pagamento de 10 mil reais. Ou seja, ele julgou totalmente procedente a ação. Eu poderia apelar desta sentença? Responda aí no chat, só para ver quem está... Opa! Saí do negócio. Responda aí no chat aí, para ver quem está dormindo, assistindo televisão, se eu poderia apelar de uma sentença onde eu tive a ação julgada 100% procedente. Todo mundo não, hein? Tô gostando de ver. Mais alguém? Ó, vamos lá. Não, não, não. Alguém acha que eu poderia apelar de uma sentença do qual eu tive a demanda julgada 100% procedente, totalmente procedente? E aí? Todo mundo não, não. Poderia, gente. Por isso que eu disse que é uma pegadinha. Vou ver se eu consigo voltar para aquela tela lá, vamos ver. Voltou, que legal, dá para continuar nela. Olha, como assim, professor, conseguiria? Então,
Quer saber a exceção à regra? Vamos ver agora. Honorários sucumbenciais. Ó, imagine então que o juiz tenha julgado totalmente procedente a ação, mas condenou a empresa no pagamento de 5% de honorários sucumbenciais, enquanto o CPC determina que a condenação mínima, né, pessoas físicas ou jurídicas sem ser fazenda pública, será de 10%. Pronto. Então, a única hipótese de cabimento de uma apelação contra uma sentença que tenha sido julgada totalmente procedente é quando o juiz julga errado os honorários sucumbenciais. Macete para vocês. Beleza? Deixa eu ver se está faltando alguma questão aqui para a gente fechar lá. Hipótese de cabimento. Não, já interposto, preparo, prazo de 15 dias. Ela tem petição de interposição, mais petição de razões. O verbo, né, que eu não coloquei lá em cima, deixa eu colocar o verbo aqui. O verbo é interpor também. Lembra que o único recurso que nós usamos opor será os embargos de declaração, tá? Beleza? Eu acho que fechou aqui. Cabe contra a sentença, está no 1009, depois no acordo julgado. Observação 2. Existe juízo de retratação na apelação? E aí? Ou seja, o juiz poderia voltar atrás e mudar sua decisão na sua sentença? A gente está com 3 minutos para acabar, então vou ter que acelerar, né? Não. Se eu perguntar, existe juízo de retratação na apelação? Você responde, não, vírgula, exceto na sentença de julgamento, exceto na sentença de indeferimento da petição inicial e ainda da improcedência liminar do pedido. Salvo essas duas hipóteses, gente, não cabe juízo de retratação. Sabe por que não cabe? Se o juiz teve todo o tempo do mundo para analisar o seu processo, vai chegar no fim do processo e falar, ainda não sei. Nossa, julguei errado, vou voltar atrás. Agora é tarde demais. Então só existe juízo de retratação na apelação no caso de indeferimento de petição inicial e improcedência liminar do pedido. Joia? Puxado, vou colocar aqui na telona para a gente deixar uma foto da sala inteira para ficar como chamada também, para eu não perder. Beleza. Moçada, o Marlon respondeu ali, ó. Dúvidas aí, moçada? Podem mandar via chat ou via áudio, fica à vontade. Temos 2 minutos e 37. Olha que maravilha. Moçada, sim, ela vai estar postada lá no portal para vocês. Já a gente já coloca. A nossa atividade de hoje é questõezinhas a respeito de recursos que nós vimos hoje, bem tranquila. Amanhã a gente faz uma peça, beleza? Gente, quem esqueceu de colocar presente ali, não esquece de colocar presente no chat para depois lançar lá, tá? Quem chegou depois, não deixa de quem já colocou presente, pode ficar tranquilo, tá? Mas só para quem chegou depois, eu quiser colocar de novo também para ter presença no começo e no fim, por via das dúvidas, para se sentir seguro, fica à vontade, tá? Meu Deus, quanto presente, ó. Moçada, então enquanto eu vou colocando o presente ali, não havendo dúvidas, agradeço a participação de todos vocês. Amanhã nós teremos aula novamente, tá? A partir das 8h30, né? 20h30, estaremos juntos aí. E amanhã, então, a gente vai ver um recurso em espécie prático, como a gente faz a peça, tá? Então não demore, cheguem cedo, né? 40 minutos passa muito rápido. Joia, moçada? Então eu vou agradecer a todos, boa noite, muito obrigado e um abraço para vocês, moçada. Valeu!